também, os comerciantes compreendendo que era uma forma das pessoas dali comprarem com eles, não irem para outro lugar comprar. Assim como existem, né, cartões fidelidade, a moeda, para muitos, está funcionando dessa mesma forma. E existe um fundo de 4.500 ainda, mesmo com o banco paralisado. E o que foi dito é que estão aguardando, o Conselho aguarda, então, um apoio municipal para a constituição de uma nova sede e o salário para o funcionário. Tendo essas duas coisas, eles voltam a funcionar. No caso do Banco Igarapés, em Igarapé, a ocupação urbana, a configuração urbana é muito diferente. É um bairro menor, um loteamento no padrão popular, que se iniciou nos anos 2000, que teve seu início com uma precariedade muito grande, infraestrutura, isso fez com que fosse constituída uma associação de moradores para lutar pelas benfeitorias ali naquela localidade. É bem próximo ao centro de Igarapé, bem integrado, é um bairro no vetor de crescimento do município, mas ainda constitui-se como uma periferia, né? E a figura central da nossa investigação do Banco Igarapés é Newton Alves. Ele é o presidente da Associação de Moradores, e em 2009 ele assistiu um programa na TV aberta, um programa Globo Repórter, da experiência da Moeda Palmas. E ele viu naquela possibilidade de desenvolvimento do próprio bairro, do comércio crescer, e se empolgou muito com isso e procurou saber. Ou seja, a iniciativa do Banco de Igarapés não partiu do conhecimento da premissa de economia solidária e nem do movimento para a localidade. Foi um caminho inverso. O banco, então, ele tem como iniciativa popular, está bem escuro ali embaixo. O início foi em julho de 2016, então eu acompanhei esse processo antes mesmo dele se iniciar, e não teve apoio das Senais. Teve a capacitação do movimento, né, de economia solidária, a capacitação dos conselheiros, mas não houve apoio do governo. E ele atua, essa é a sede do banco, tá, gente? O Banco Igarapés, ele atua exclusivamente com moeda social eletrônico, ou dinheiro. Só que o desejo mesmo do conselho era imprimir a moeda, só que não tinham dinheiro para isso, é muito caro a impressão do papel moeda. Então, eles optaram por começar com o e-dinheiro. O e-dinheiro, ele possibilita que a cada transação o banco receba 1%, se eu não me engano, 1 ou 2%. Acho que é 1%. Então, assim, é uma forma também de retorno financeiro para o banco, além de possibilitar pagamento de boleto na agência. O que hoje é feito no Banco Igarapés é isso. Para a população não precisar pagar suas contas, quem não tem acesso à internet para pagar, e até o centro, eles vão até a agência e pagam as contas. Aí tem uma taxa, eu não lembro exatamente, é R$1 por conta. Oi? Aqui eu não lembro se é a mesma. O que paga no banco, né? Não é nem de resgate automático, não. O empréstimo para consumo, ele é dado nesse aplicativo, né? Então, o aplicativo ele é um débito e crédito, né? Nada mais que isso. E eles usam ali no Igarapés como forma de fazer com que a moeda social se torne local, essa moeda, o e-dinheiro, era uma assinatura de termo para o uso na região. Então, a pessoa, ao receber um empréstimo em aplicativo, ele ia assinar um termo que só poderia usar nos comércios cadastrados na região. Mesmo que o Banco Igarapés mesmo tenha cadastrado comércios lá no centro de Belo Horizonte. Então, as pessoas, mesmo podendo comprar lá, quando você recebe empréstimo, teria que ser ali. Então, a gente tem um caráter local questionável, né, dessa moeda social local, como eles chamam, acaba que o termo de local fica bem questionável. Em relação ao que eles aguardam para voltar à atividade, porque até então só a pagamento de boleto, o fundo que eles tinham começou a ser usado para custear as despesas da próprio banco. E o que eles precisam é restituir o fundo, porque a partir do fundo eles dão um empréstimo e pelo empréstimo o dinheiro circula, segundo o Newton Alves. É aquele moço ali. Os resultados, então, dessa primeira análise, que a ideia era perceber essa constituição de uma nova urbanidade acontecendo nas periferias, ela encontrou em campo que as moedas em si elas não se consolidaram como meio de circulação e tampouco como significados urbanos para essas comunidades. Entendendo que, para Celso Furtado, né, o desenvolvimento é uma expressão da capacidade para criar soluções para problemas. E, na verdade, a gente não conseguiu chegar nesse ponto de consideração para investigar uma nova urbanidade sendo criada nesses locais. Acho que esses dois pontos eu já falei, né, durante as comparações. A gente tem diferentes interfaces dos bancos com a economia solidária,
tanto das Senais quanto do movimento social, né? Esmeralda veio do movimento, partiu do movimento as premissas de economia solidária para a localidade. Em Igarapés, não. Mesmo participando de conselho, a gente não vê ainda um entendimento muito claro da economia solidária como uma proposta de uma nova economia. São pessoas naquela localidade lutando por aquela localidade, mesmo que isso seja na própria prática concorrencial capitalista, né? E com os comerciantes também a gente viu isso. Na verdade, só tem um comerciante lá que chegou a fazer algumas transações com dinheiro. E ela entendeu a importância disso para fazer com que as pessoas comprassem com ela, que ia facilitar para as pessoas e para ela e tal. É uma dona de um açougue. E o apoio de políticas públicas, ele é essencial para a manutenção das atividades dos bancos. Isso foi dito nas entrevistas. E aí a gente entra, assim como a Ariadne falou, do contexto brasileiro, né? Em 2016 e 2017, a gente teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff e um desmonte das Senais. O que seria isso? Né? A saída do Paul Singer, que era o coordenador e era o secretário desde o início das Senais, e grande teórico do assunto no país. Hoje a Senais ela é uma subsecretaria de Economia Solidária, e acabaram os programas de apoio a esse tipo de iniciativa, terminaram, né? E no contexto brasileiro também a gente tem esse período de recessão. O que a gente pode inferir é que em muitos casos de economia de moeda social no país, a gente vê num momento de crise uma alternativa a algum tipo de crise. No Brasil, não. Eles partiram de um apoio e uma verba política para que aquilo se manifestasse, né? Então, aí vem alguns desafios de como sobreviver a um momento tão contraditório ao que estabeleceu-se nos bancos comunitários, que é esse apoio do movimento e das Senais, no momento que o movimento e as Senais não têm mais aquela estrutura que tinha até então, né? Eu acho que é isso, assim, enquanto pesquisador. Não sei se eu vou adentrar mais, estou terminando, se eu adentro mais nesses dois estudos de caso, ou se eu parto de relacioná-lo com outras esferas, outras análises, né? Para procurar, de fato, conseguir entender essa produção dessa cidade e essa resistência. Em que medida que a gente consegue identificá-la, né? Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado pela última apresentação. Não sei se alguém tem alguma questão, comentários a fazer à apresentação do Gustavo, relativamente a esta questão do funcionamento das moedas e dinheiro. Só se você pensou assim no futuro, né? E de repente, já que você está pensando nessa questão da identidade, talvez com essas experiências alemãs e inglesas que eu comentei ali, são todas muito vinculadas a essa ideia justamente da diferenciação, da criação de identidade, um contexto completamente diferente, né? Mas se o viés for por aí, não sei se você conhece, talvez seja uma hipótese, né? Tem outra história, assim, mais uma sugestão. E uma pergunta mais focada, que é: o dinheiro, nesse caso, trabalhava com moeda social? A ideia era com a moeda deles, com esmeraldas, ou é com reais? O dinheiro é com reais, né? Você se cadastra nela e você pode ir lá em Fortaleza comprar, né? Ou o dinheiro, na verdade, quando eu participei da capacitação, o empresário, no momento, na época, né, da Money Clip, o dinheiro circulava em Brasília sem estar vinculado ao Banco Comunitário, para você ter uma ideia. Então, assim, o aplicativo não foi criado para isso. O Banco Comunitário ele foi uma estratégia de sobrevivência do aplicativo poder se disseminar. Foi uma estratégia. Ele apresentou dessa forma para a gente mesmo. Foi depois da criação dele que surgiu a parceria. Eu acho que tem algumas experiências que a moeda social, ou dinheiro, até onde eu sei, não substitui a moeda social. Né? Por exemplo, você pode usar paralelamente, não? Esmeraldas, a proposta era essa. Porque Esmeraldas é mais recente. Mas, por exemplo, algumas comunidades que já têm a moeda social usam paralelamente, como se fosse mais uma forma, digamos assim, né? O que acontece? Nas reuniões era discutido muito isso, porque o que veio como diretriz da rede brasileira de bancos comunitários foi substituição total. Mas a Esmeraldas, por exemplo, ele falou, não, em Esmeraldas, eles colocaram como resistentes essa proposta de manter os dois. Mas acabou que o dinheiro não vingou lá. Mas a proposta era manter os dois lá. Em Igarapés também desejam isso, mas aí falta
verba para imprimir no papel moeda. Mas a diretriz que me passaram foi de substituição, de fim. Bom, combinando a apresentação da Ariadne e também do Gustavo, acredito que uma clave também para os bancos comunitários ali no Brasil é o tamanho. Ou seja, no caso do Igarapé, é um bairro pequeno de apenas 1.000 moradores. Então, é muito difícil ter como uma gama, uma variedade importante de produtos. Ou seja, por exemplo, tem padaria, mas talvez não tem outras, por exemplo, colchões, etc. E digo assim porque também estava lembrando o que dizia a senhora Margaret Kennedy, a famosa alemã que infelizmente faleceu há como 3 anos e meio. Ela impulsou essas moedas regionais ali na Alemanha, porque, ou seja, talvez, por exemplo, mais ou menos tipo como uma região de 100 mil, 200, 300 mil, porque um povoado, por exemplo, de 10 mil moradores era demais pequeno para conseguir esse tipo de economia de escala. E neste sentido, acredito que, por exemplo, neste sentido tem razão que esse dado que mostrou a Ariadne, que, por exemplo, se uma comunidade tem mais do que 30 mil habitantes, relativamente é mais fácil conseguir mais comércios e, portanto, ter mais movimentos na moeda social. Obrigado. Nesse caso, depende muito também da conformação urbana, como que se dá essa população. Porque no caso de Meloviana, que é uma população muito maior, isso foi um dificultador. A agente de crédito conseguir, porque se você tem um sistema de aval solidário, de relação de vizinhança, de domesticidade, a distância e a falta de integração entre as partes, quando a população está muito espaçada, dificulta, em vez de ajudar. Diferente no caso, como falei, de uma vila e favela, que é mais denso. A constituição de uma comunidade mais clara. É muito complicado, né? Por isso que eu falei a questão do território. É muito complicado a gente identificar alguns padrões nas experiências no Brasil. Vou dar só mais um exemplo. Você pode ter uma comunidade de qualquer tamanho que seja,